Reverendíssimo Padre Fábio, reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que estão rezando conosco de suas casas, nos assistem pela internet e nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. Um momento de reflexão para todos nós nesse domingo de Ramos, depois de nós celebrarmos a nossa procissão, celebrarmos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, repetirmos os gestos, a cerimônia, a demonstração do reconhecimento da realeza de nosso Senhor, que os judeus fizeram naquele dia. Agora nós adentramos a paixão e a morte de nosso Senhor. A liturgia mostra para nós esse grande contraste. Santo Afonso tem uma meditação para o dia de hoje, para o domingo de Ramos, e ele desenvolve o seu pensamento mostrando sobretudo que Jesus quis essa manifestação tão clara da sua realeza, quis a aclamação tão forte no meio do povo. Nesse dia, como nosso Senhor mesmo bradou-se hoje, o povo não gritar, não aclamar, até as pedras vão gritar, vão aclamar que eu sou rei, porque alguns tentaram fazer com que as crianças, o povo se calasse, quando começaram a balançar os ramos, a honrar nosso Senhor. E esse grande contraste, porque Jesus é aclamado como rei, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E muitos vão trocar esse clamor e esse grito, e como nós já ouvimos na leitura da paixão, e poucos dias depois, vão clamar e gritar, é réu de morte, crucifica-o. Hoje o povo tirou ramos e galhos das árvores, balançando, aclamando Jesus como rei, como nós fizemos. Mas poucos dias depois, na sexta-feira, vão tirar também da natureza espinhos fortes, grandes, e vão tecer uma coroa de espinhos e vão perfurar e profanar a cabeça do nosso Redentor. Hoje as pessoas estendiam seus mantos, as suas túnicas, para formar um grande tapete, uma grande passarela, para que Jesus pudesse percorrer e ser honrado. E poucos dias depois, vão arrancar de Jesus as suas vestes, para fazê-lo passar por essa grande humilhação diante do povo. Se colocar aquela veste para falsamente honrar a nosso Senhor, a realeza de nosso Senhor. A túnica com que Jesus subiu ao alto do Calvário, ao chegar no alto da cruz, vão desmoralizar por completo a Jesus e arrancar brutalmente as suas vestes. E Santo Afonso vai fazendo esse paralelo entre a glorificação de Jesus no domingo de Ramos e a destruição da humanidade, da natureza de nosso Senhor na sexta-feira santa. E nos coloca nesse meio para nós podermos fazer a reflexão, meditarmos e trazermos para a nossa vida. A igreja nos convidou, veio falando conosco durante toda a quaresma e agora na Semana Santa, para nós trilharmos um caminho de conversão, rezarmos, fazermos algum sacrifício, fazermos uma boa confissão, e assim nós nos prepararmos para honrar a nosso Senhor. Mas Santo Afonso conduz a sua reflexão e diz que não podemos, em poucos dias depois, esquecer todo esse momento de união, de aclamação, de reconhecimento de nosso Senhor como Rei. E de repente, passando a Semana Santa, passando a festa da Páscoa, abandonarmos tudo isso, deixarmos de lado a oração, deixarmos inteiramente de lado os sacrifícios, deixarmos inteiramente de lado o caminho de conversão, abandonarmos novamente o sacramento da confissão, da Sagrada Comunhão, para que não se renove esse contraste, essa grande oposição, em aclamar Jesus como Rei e poucos dias depois, querer destruir inteiramente e colocar nosso Senhor longe de suas vidas.
São Mateus traz alguns destaques para nós. Cada evangelista, nós vamos ouvir nessa Semana Santa as 4 narrativas da paixão, o coroamento na sexta-feira, ouvindo a narração de São João. São Mateus traz alguns destaques. São Mateus dá ênfase de que Jesus é o Messias prometido. Nós ouvimos em diversos momentos, ele vai citar profecias, né, como disse o profeta, fazendo referência às profecias que diziam sobre Jesus, sobre aquele acontecimento dali da paixão e da morte de nosso Senhor, para deixar muito claro que Jesus não era só um profeta ou mais um profeta, mas era o Messias que foi profetizado, que foi prometido. Então ele faz questão de destacar essas profecias para mostrar que Jesus, de fato, era esse Messias prometido. São Mateus destaca também a frieza, a maldade, e é São Mateus que destaca aquele momento em que Pilatos, só ele fala isso, Pilatos lavou suas mãos hipocritamente e falsamente, sou inocente, né, do sangue desse homem, isso é lá com vocês. Ele reconhece a inocência de Jesus e ao mesmo tempo condena Jesus. E hipocritamente e falsamente diante do povo, querendo aparentar-se inocente, sem culpa daquilo, lava falsamente as suas mãos como sinal de limpeza, de purificação. É São Mateus que destaca também o quanto nós somos responsáveis pela paixão de Jesus. Ele destaca alguns pontos. Primeiro, o povo que começa a clamar, queremos que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Assumindo essa responsabilidade da morte de Jesus, conscientes daquilo que eles estavam gritando, clamando e pedindo, a morte de Jesus. O desespero de Judas, porque percebeu o quanto foi a sua decisão, foi maldosa, covarde. Ele sabia quem era Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas deixou-se levar pelo apreço desordenado ao dinheiro, pela ganância, pela desonestidade. Começou, como o Evangelho faz referência a isso, usurpando aos poucos do dinheiro que era ofertado para Jesus, para o sustento de Jesus, dos apóstolos. Ele cuidava do dinheiro, começou aos poucos usurpando, tirando, né, das ofertas que recebia. E depois chegou ao ponto de vender o próprio Cristo. Mas aquele seu desespero, como São Mateus faz questão de dizer que ele saiu e foi enforcar-se, ciente da gravidade do seu pecado, ciente da maldade e ciente daquilo que ele estava de fato fazendo. Obviamente que não tomou a atitude correta, deveria e poderia buscar o perdão de nosso Senhor, mas se desesperou. E esses pontos de destaque que as narrativas da paixão vão dando para nós, para nos convidar à reflexão e trazermos isso para nós, a nossa responsabilidade, e o quanto nós precisamos aproveitar da meditação e da paixão e da morte de nosso Senhor, para trilharmos um caminho verdadeiro de conversão, e o quanto nós somos responsáveis e devemos assumir essa responsabilidade pelas nossas escolhas. Fazemos escolhas erradas, somos culpados do nosso pecado. E precisamos acertar as nossas escolhas, as nossas decisões, para podermos ter o merecimento das nossas boas ações. E cientes de o quanto as nossas decisões erradas, escolhas erradas, fazem mal a nós e muitas vezes aos outros, quando damos mau exemplo ao nosso próximo. E poderíamos colocar inúmeros exemplos para nós nesse dia, mas vamos, prezados irmãos e irmãs, adentrarmos a nossa Semana Santa, semana de tantas graças, de tantas bênçãos,
Se nós vivemos ou trilhamos, procuramos viver um caminho melhor de conversão nessa quaresma, mais respeito agora na Semana Santa, mais cuidado, talvez intensificarmos as nossas penitências, colocarmos um sacrifício a mais agora dentro dessa Semana Santa, participarmos mais piedosos e devotamente das atividades religiosas. Todo mundo já recebeu o programa da Semana Santa, tem ainda aí a porta da igreja, para quem quiser levar. Podemos participar todos os dias, a Santa Missa, a Via Sacra, e de modo especial do Tríduo Sagrado. Quinta, sexta, o sábado santo, já celebrando a vigília e a ressurreição de nosso Senhor. Aproveitarmos sobretudo aquilo que nosso Senhor quer para todos nós, para que a sua morte não seja em vão, não fique no vazio. Nós aproveitarmos a oportunidade de fazermos uma boa confissão e comungarmos várias vezes durante essa semana. Teremos diversos horários de confissões para acompanhar pelo programa da Semana Santa. E é assim que nós vamos viver a paixão de nosso Senhor, nos beneficiarmos da paixão e da morte de Jesus, nos unirmos intimamente a nosso Senhor, para que aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, aquilo de fato tenha efeito na nossa vida particular, no coração, na alma, na vida de cada um de nós. E ao invés de nós clamarmos a vingança de Deus como aquele povo, talvez levado por outros, mas clamaram a vingança de Deus, que o seu sangue caia sobre nós, mas não pedindo um sangue de misericórdia, mas um sangue de justiça, que o seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos de maneira blasfema contra Deus. Que nós clamemos o sangue misericordioso de nosso Senhor, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão de nós, e que apesar da nossa maldade, da nossa fraqueza, Deus nos conceda o perdão. Olhe para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de bondade, com um olhar de perdão, e nos conceda o seu perdão. É o que nós devemos pedir, suplicar, devemos desejar e buscar de nosso Senhor. Portanto, continuemos a Santa Missa, de modo especial pedindo a intercessão, a proteção de Nossa Senhora das Dores, para que nós vivamos esse tempo de tantas bênçãos, de tantas graças, de tanta conversão, para que, passando com nosso Senhor, com Nossa Senhora, pelo caminho do Calvário, possamos também celebrar com alegria em nossas vidas, em nossos corações, a alegria da ressurreição. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.